Vai dar tudo certo. Vai sim. Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Essa é mais uma sexta, um café com prosa, hoje com um convidado, e eu quero já agradecer a participação do Daniel, que é professor aposentado. Depois ele vai falar um pouquinho da história dele. Ele é um dos diretores também do sindicato, do Sindserv. Hoje a conversa é bem importante, bem doída para os servidores, né? Porque por conta da reforma da Previdência que nós tivemos, votamos na Câmara, votei na Câmara Municipal a reforma da Previdência, mas que é uma das mais, se não a mais, uma das reformas mais cruel, né? Cruel, uma reforma cruel para os servidores. Enfim, Daniel, eu vou já cumprimentar as pessoas aqui e já te apresento, tá bom? Tá bom. Quero aqui cumprimentar o Henrique Galvão, que já está nos acompanhando, Diego, a Ademilde da Conceição, Cláudio Fernandes, e daqui a pouco vai entrando mais gente e a gente vai cumprimentando as pessoas. Bom, Daniel, o Café com Prosa, deixa eu só contextualizar. O Café com Tá Prosa bom. é uma atividade que a gente fazia antes, né, com mandato, geralmente aos sábados. A gente sempre marcava um Café com Prosa para falar de algum assunto específico, ou para levar, conversar sobre o bairro, ou, por exemplo, no mês das mulheres, a gente fazia um Café com Prosa com as mulheres para falar sobre a questão das mulheres, violência, e, enfim, vários, filhos, de vários, emprego, enfim, a gente conversava de tudo quanto é assunto, dependendo do local, dependendo da situação. Então, a gente fazia esse café com prosa, né, quando a gente podia sair e tomar um café com as pessoas. Com a pandemia, a gente trouxe o café com prosa online, né? Então, o assunto esse mês praticamente foi quase todos referente aos servidores. Nós tivemos assunto referente ao síndrome de Down, com uma amiga que tem um filho, e aí como estava vivendo essa pandemia. Tive uma conversa com a assistente social, com a Aninha, que é conselheira tutelar, que também foi muito boa a conversa. Depois eu tive a conversa com a Natália para falar sobre as questões dos servidores e da educação. Depois foi com a Rose, da Fundas. Depois com o Flávio, semana passada com o Flávio, também do sindicato. Teve também uma conversa, um café com prosa, com o Tiago, que é transportador, né, ele é motorista, né, de van escolar, então toda a situação e problemática também em relação à questão da van escolar. E agora, com alegria, fechando esse mês com você, Daniel, professor, colega professor, aposentado, e a gente vai falar um pouquinho dessa situação que os servidores hoje, né, hoje começou esse final de mês, começou aí um grande desconto na, no pagamento, no lerite dos servidores. Tá? Então, eu já vou passar a bola para você, mas eu quero cumprimentar porque as pessoas estão entrando. Então, aqui, cumprimentar a Luci, Miranda. Obrigada, Luci, por participar. Boa noite, dando boa noite para mim e para o Daniel. O Márcio, obrigada, Márcio. Semana que vem o Café com Prosa é com o Márcio, um assunto bem diferente, bem legal, sobre questão de espiritualidade, questão dos eventos que a gente fazia também da Mulheres de Fé. Então, o Márcio vai ser um Café com Prosa bacana. A Rosana, obrigada, Rô. O Paulo, Matheus, enfim, e as pessoas vão entrando, depois eu acabo perdendo um pouco as pessoas que vão entrando, porque vai subindo e eu não, eu não consigo acompanhar. Mas aqui eu vou vendo e eu vou falando do Maria Goretti participando. Obrigada, Maria Goretti. E o Cláudio Fernandes, que também entrou na live. A Inês, boa noite, Inês. Obrigada pela participação. Então vamos lá, Daniel, no começo de tudo, se apresenta para as pessoas que estão nos acompanhando conhecer um pouquinho do Daniel, que vai fazer esse café com prosa hoje com a gente. Ok.
Primeiramente, boa noite, né, para todos e todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, com você, Juliana. Obrigado pelo convite de abrir esse espaço, né, para a gente falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência. E antes de falar sobre a reforma, né, falando um pouquinho sobre eu mesmo, né, eu sou Daniel Augusto Fernandes, professor de Geografia. Inclusive, hoje é o dia do professor de Geografia, dia 26 de junho, é dia Opa, do professor de parabéns! Geografia. Já trabalhei no serviço público a vida inteira, praticamente, desde os 18 anos, no primeiro concurso. Trabalhei em duas áreas cruéis, né, vamos dizer assim, né? Eu trabalhei uns 12 anos na área da saúde, na Prefeitura de São Paulo, e depois entrei na área da educação. Então, eu conhecia as duas realidades de duas áreas bastante importantes, né? E difícil de enfrentamento, né? Principalmente nesse momento de hoje, né? Tá bom? Eu vim para São José na metade da década de 90, em 95, fiz um concurso aqui na prefeitura e fiquei aqui de 95 até maio de 2019, do ano passado, quando me aposentei, juntando o tempo da prefeitura de São Paulo e daqui de São José dos Campos, né? Em ponto de vista da militância, desde que eu me conheço, desde a época da adolescência, né, eu sempre militei nos grupos sociais, a questão da injustiça social, tal. E dentro da escola, da educação também, eu sou professor da prefeitura, fui professor da prefeitura aposentado e ainda sou professor do Estado, não estou aposentado ainda, vou me aposentar o ano que vem. Então, sempre filiado aos movimentos sindicais, né, uma luta que ela é de décadas, né, que a gente vem enfrentando os problemas decorrentes da nossa profissão, né, e o enfrentamento também do funcionário público como um todo, né. Bom, a minha entrada no sindicato, ela veio, assim, em função de uma necessidade de se aproximar mais da luta para combater injustiças que foram crescendo ao longo desse período, né. Nós estamos vivendo um período onde o servidor público, ele virou, assim, uma espécie de vilão, né, de vilão por parte de alguns grupos que assumiram o poder, tanto do ponto de vista federal, principalmente, no estadual, e também aqui no municipal, principalmente com essa administração do Felício, né? Me parece que o servidor público, ele virou, assim, um vilão e se coloca, assim, no mundo que nós estamos vivendo, na questão do desemprego, né, crescente no país, de crise econômica, como se nós fôssemos, assim, uma categoria que tem todas as benesses do mundo, né? Porque nós temos um emprego garantido, nós temos um salário garantido e não sofremos com o desemprego. Então, se criou um cenário e tentou jogar isso para a população, dizendo que o servidor público é essa categoria especial e que leva inúmeras vantagens, né? Isso privilegiada, né? Privilegiada. Isso não é verdade, né? Isso é um engodo, é uma mentira, né? É uma tentativa de criar no imaginário popular uma ideia de que o funcionário é folgado, não gosta de trabalhar, né? Vive às custas do governo, do Estado, né? Isso não é verdade. Quem conhece os servidores públicos aqui do município, especialmente falando, ou mesmo do Estado, ou mesmo do Brasil afora, vai ver que nós desenvolvemos, né, um trabalho extremamente importante. Veja agora, no período da pandemia, quem está na frente, né, no Brasil inteiro. A gente sabe que existe uma rede pública de saúde, hoje, que é o SUS, que é muito importante, e a maior parte, uma grande parcela do atendimento das vítimas da Covid é feita no serviço público. E, no geral, quem está lá na frente de batalha são os servidores da saúde, né, nos seus grupos, fazendo o que pode para salvar vidas. Obviamente que não são só os servidores públicos na área da saúde, mas os trabalhadores na área da saúde também, no modo geral, né, que trabalham em empresas privadas, né, mas falando exclusivamente agora, que é o nosso tema do servidor público, é preciso levantar essa bandeira, né, nós denunciarmos, né, essa maneira, esse olhar enganoso que quer passar para a população, que é mentira, né? Adiantando já para falar sobre a reforma, quem participou das sessões, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas só para dar um exemplo, né? Nós temos um vereador na cidade, né, José Dimas, que em uma das primeiras sessões, ele vai lá, ele assume o microfone
e com um olhar dele, assim, um olhar, desculpa falar a expressão, mas um olhar, assim, tenebroso, né, afirmando que era preciso fazer a reforma mesmo, porque na Prefeitura de São José existe uma grande maioria que são servidores que ganham salários absurdos, são verdadeiros marajás. Ele falou isso, quem estava lá viu, está gravado, né? Eu não ia inventar nada aqui, é só resgatar no acervo, né, das plenárias, que a gente vai ver lá a fala dele dessa maneira como eu estou falando agora aqui, né? Vamos levantar, vamos dar os nomes dos marajás, né, que são servidores aposentados que ganham fortunas aqui em São José, né? Todo mundo sabe que a maioria dos aposentados hoje do serviço público aqui de São José, 60% ganham até R$ 3.000, né? Onde estão esses marajás? Pode ter um caso ou outro, mas isso é exceção à regra, né? E ele quis colocar uma ideia de que era preciso fazer a reforma porque só tinha marajá na prefeitura, né? Mas na verdade, é completamente contrário, né, Daniel? A gente pegou a lista dos servidores, nós pegamos a lista dos servidores e percebemos que sim, tem a maioria são servidores que recebem até 6 mil, 5 mil reais, a maioria, e poucos que recebem um salário grande, um marajá, por exemplo. E, na verdade, a reforma que foi feita, com uma justificativa dessa, pesou muito mais para o servidor que ganha menos, né? E, infelizmente, foi uma justificativa infeliz, foi uma justificativa errada, porque quando a gente pega a lista dos servidores aposentados, principalmente, nós percebemos que não, que aquilo ali era tudo engodo mesmo, que era tudo mentira, porque a maioria dos servidores aposentados ganham salário, assim, tem muito servidor que ganha na média de R$ 3.000, R$ 3.500, e aí essa reforma foi a mais cruel exatamente porque pegou nesse servidor, né? Mas aí continua porque está sendo muito, muito boa a sua fala. Exatamente. Então, em cima dessa ideia que está sendo colocada, do servidor, a gente vai, então, desenvolvendo um raciocínio de que é o seguinte, essa reforma do município, ela não foi uma reforma que ela aconteceu só no município. A gente tem que deixar isso claro, é evidente. A reforma municipal foi um passo de um projeto gigante que começou no nível federal, no nível nacional. Então, quem acompanhou e quem acompanha as informações, né, vem acompanhando o processo já de anos, já havia uma ideia bastante fecunda, quer dizer, de realizar uma reforma da Previdência. Houve uma tentativa do golpe da Dilma, né, com Michel Temer, e que não foi levado à frente, não é isso? E depois, com a entrada do Bolsonaro, essa reforma ela ganhou peso, né, e ela acabou sendo aprovada, uma reforma federal. Esta reforma federal, então, ela vai criar as diretrizes para as reformas estaduais e federais e municipais. A reforma do servidor público, ela não foi incluída na reforma federal, né? Havia todo um projeto para que se criasse uma lei específica dentro da Câmara Federal, né, para se criar um projeto exclusivo para essa reforma, que depois foi criada dentro do Senado, né, e que foi encaminhada para a Câmara Federal, e ali nem foi votado, parou, está tudo parado lá, né? Os estados e os municípios, muitos se adiantaram a esse processo, criando as suas próprias reformas particulares, né? O Estado de São Paulo, isso aconteceu, foi aprovada no finalzinho, em março, né? E essa nossa reforma municipal. A nossa reforma municipal, ela não é uma reforma geral, ela não mexe com todos ela não mexe com toda a área todos os itens da reforma, por exemplo, incluindo a questão da idade, e especificamente. A reforma municipal, ela veio atacar assim, um ponto que foi, assim, ela começou ao inverso, né? Geralmente as reformas, elas são criadas para os novos funcionários, aqueles que vão entrar no serviço público, né? Ela tem uma validade a partir de tal período, né? Ou você tem uma reforma, você tem um período de transição, aqueles que já estão dentro do processo, etc.
A reforma aqui do nosso município, que nós estamos chamando de reforma da Previdência, na verdade, ela foi uma reforma do Instituto, né, do Instituto de Previdência. Ela vai atacar o aposentado que já estava aposentado há muito tempo, que já veio aposentado, imaginando que tinha os seus direitos garantidos. A crueldade dessa reforma está exatamente nesse ponto. Ela vem afetar aquele servidor aposentado. Eu não gosto de usar a expressão inativo, que dá a impressão que quando você se aposenta, você para, né? Inativo significa eu coloquei numa caixa e parei, né? É o servidor aposentado, que trabalhou durante um longo período, né? Depositou todos os meses lá no Instituto, né? A sua parcela legal de contribuição, como se fosse uma poupança, não é? Porque o Instituto, o dinheiro do Instituto, ele não é dinheiro público, ele é o dinheiro do servidor que é depositado todo mês naquele instituto que foi criado para gerenciar o dinheiro do servidor que é descontado, para que quando ele se aposente, tenha o recebimento daquilo que ele colocou lá. Então, é um segundo engano que eu queria colocar aqui, uma outra falácia, um outro engodo que se coloca é dizer que o servidor público aposentado, ele onera o Estado, no caso o município, que está retirando dinheiro de obras, de dinheiro que poderia ser usado na educação, na saúde. Isso é mentira. O prefeito, em algumas entrevistas, ele falou isso. Novamente, o vereador, que é o líder da bancada do governo, o vereador José Dimas, né? O Lino Bispo também falou isso, e outros vereadores lá da base do governo, eles afirmavam isso em entrevistas em rádio, tal, ou mesmo lá na plenária, na frente dos servidores, né? Que o dinheiro, é preciso fazer a reforma, porque tem que sobrar dinheiro para a prefeitura para investir em educação e saúde, não pode gastar tudo com o servidor. Isso é uma mentira, porque o dinheiro lá do Instituto é um dinheiro que é depositado, retirado do salário do servidor, que trabalha todo mês e vai lá e deposita. E a outra parcela, a parcela que a prefeitura deposita no Instituto, é uma parcela que é uma questão legal. É uma questão legal da relação entre patrão e empregado. O empregado contribui com uma parcela, o patrão contribui com outra. Né? Engraçado, né, Daniel? Aumentou do servidor e não aumentou da prefeitura, né? A parcela do servidor foi para 14% e a parcela da prefeitura, que é do empregador, não aumentou, né? Isso também aconteceu agora nessa mudança, isso não foi mexido, né? E essa fala sua é a que faz jogar a população também contra os servidores. Porque quando vai alguém falar que está tirando dinheiro da educação, está tirando dinheiro da saúde, está tirando dinheiro de qualquer outra área da população, a população vai ver o quê? Ah, não, então não tem que... o servidor tem que pagar, não pode, que não sei, e não é isso, é aquilo que você bem explicou. É dinheiro nosso que está indo para o Instituto para depois pagar a nossa aposentadoria, né? Pois é. Então, aí você vê a crueldade, né? É porque existe uma relação muito desigual entre o poder da nossa fala e o poder da fala de quem está com o poder econômico, não é? Quem está com, por exemplo, que tem os holofotes a todo momento à sua disposição. Então, eles utilizam isso para imprimir algumas ideias, né? Alguns valores que eles vão passando de boca em boca e que é uma mentira que ela pode se transformar em verdade. Nós, né, através nós, o trabalhador, o servidor público, é preciso que ele entenda, e é aí que está a importância da gente estar organizado, né, a gente ocupar os espaços de fala, no sentido de que, para a gente também poder dialogar, ter o contraditório, a possibilidade do contraditório, né. Uma terceira questão que eu queria colocar em relação especificamente a essa reforma e a maneira como ela foi encaminhada, exatamente isso, essa maneira como é colocado, como o encaminhamento dessa reforma ela foi feita. Por exemplo, o prefeito, ele depois que a reforma se tornou pública, porque tem uma coisa, né? Eu não sei se eu estou sendo claro ou estou misturando as coisas, mas assim, não, pode falar, pode continuar.
eles pensaram uma maneira de realizar essa reforma de uma maneira mais rápida possível e sem que ela se tornasse um fato público ou político, no sentido de que houvesse pouca discussão sobre isso. Qual foi a estratégia que eles encontraram? Eles aguardaram o final do ano, esse projeto provavelmente já devia estar todo organizado, eles criaram uma estratégia de encaminhar esse projeto no final do ano. Você que está lá na Câmara, né, você acompanhou esse processo, que a chegada dele foi no finalzinho do ano, né? E rito de urgência sem necessidade. Para quem não sabe, rito de urgência, assim, é aquele projeto que ele é uma questão de vida ou morte. Então, ele tem que ser aprovado com uma rapidez gigante, porque ele é prioridade da prioridade. E isso, eles colocaram, esse projeto, né, chegou lá na Câmara, né, bem rapidinho, e era para discutir isso rapidinho, ser votado na última sessão do ano, né? Se não me engano, foi numa sexta-feira, né? Não tem nem sessão de Câmara na sexta-feira, na quinta-feira, foi colocado como extraordinária, né? Para ser discutido ali rapidinho e já ser votado, não é isso? Nós ficamos sabendo, né? E quando a gente ficou sabendo, foi assim um alvoroço, né? A gente se organizou e naquela sexta-feira pela manhã, a Câmara estava super lotada, né? Depois a Natália vai mostrar as imagens aí, não é isso? Ela vai ver aí, o pessoal que está nos acompanhando aqui vai relembrar quem estava lá, não é? O movimento, como é que foi? Foi muito forte, né? A chegada daquela quantidade enorme de pessoas na Câmara assustou os vereadores lá, não é isso? Da base do governo. A gente percebia a expressão de descontentamento, não é? Porque já estava combinado que ia ser resolvido rapidinho. É mais ou menos o que aconteceu com aquela outra lei que modificou o uso do Instituto pela Prefeitura, não é isso? Que foi do ano anterior. A mesma coisa que foi com o aumento do salário dos secretários, não é isso? Tudo rapidinho. Então, depois que é votado, aí tudo bem, fica uma semana e todo mundo esquece e acabou, né? Esse era o projeto da reforma. Porque eles tinham ciência. Quando isso é feito, quando você não discute quando você não abre para discussão, quando você não chama o público-alvo, no caso o servidor, para discutir, quando você não abre nenhum canal de diálogo, você sabe que você está fazendo uma coisa injusta. Você sabe que você está fazendo uma coisa que na última hipótese, ela poderia ter sido feita de uma outra maneira. Então, você tinha certeza que ela era cruel, que ela ia afetar centenas e centenas de aposentados, pessoas que já tinham seu rendimento definido, que estão aposentados há muitos anos, que estão, inclusive, que estão já com seu salário baixo, já com uma fragilidade social. Você sabia que ia ter esse... Então, vamos passar isso, só que isso não aconteceu, né? Nós do sindicato, a base da oposição da Câmara, né, representado por vocês, né, muito bem, ainda bem que tem gente lá que também pode usar o poder de fala no momento ali, não é isso? Não tem o poder de decidir, porque não é a maioria, mas tem o poder de denunciar aquilo que está errado, né, a maneira como está sendo encaminhado, né? Então, nós fizemos uma mobilização e nós conseguimos, naquela primeira sessão daquela sexta-feira, todo mundo ficou lá, tinha uma hora que o ar-condicionado meio que parava, né? O pessoal ficou meio sem água, e ninguém arredou o pé de lá. E um grupo do pessoal do sindicato, né, dos diretores, foi até lá a sessão, conseguiu falar com o José Dimas, não é isso? E ele assinou um documento dizendo que ia retirar o rito de urgência, ia solicitar do prefeito para retirar o rito. Um outro grupo esse mesmo grupo foi lá para conversar com o secretário Melo, ele foi recebido, pediram, inclusive, para ele assinar esse documento, mas ele não quis, mas ele afirmou, tem gravado isso também, está filmado, né? Foi colocado, inclusive, na época, né? Que ele afirmou, não, realmente é preciso discutir, aquela conversa, e disse o seguinte, vamos retirar esse rito, né? No fim, finalizando esse primeiro momento nosso aqui, nós conseguimos, naquele momento, através da mobilização, fazer com que o projeto não fosse votado ali rapidinho, né? Porque, para quem não sabe, você tem uma primeira versão do projeto, olha bem o que eu vou falar aqui, e a Juliana confirma aí, né? Nós temos uma primeira versão desse projeto que é mais cruel do que essa que foi aprovada aqui. Esse projeto que foi aprovado é cruel, ele arrebenta com a gente, acaba com a gente. Agora, o original, era pior ainda.
né? Só para dar uma ideia do que tinha naquele primeiro projeto e como é importante. Você pode falar assim, a nossa luta não valeu para nada, a nossa luta, a nossa mobilização, a gente ficou lá, valeu sim. Poderia ter valido muito mais, não é? Se um grupo maior de servidores, a mobilização fosse maior, se a pressão fosse maior, mas nós fizemos o que foi possível dentro da nossa capacidade de organização, de mobilização, né? Então, é importante a gente distinguir o quanto a mobilização ela é importante, quais os efeitos da mobilização, o que ela pode surgir de efeito, né? Se eu fico quieto e aceito tudo, eu vou ter uma perda de 100%. Se eu me mobilizo e me organizo, essa perda ela não vai ser de 100, ela pode ser de 80, 70, 50, mas você vai ter algum ganho, porque a mobilização dos trabalhadores organizados, ela sempre tem um resultado positivo, por mais que a gente não consiga perceber, por menor que seja, ela tem um significado. Mesmo que não seja aquilo que nós gostaríamos, né, Daniel? Mas a mobilização dos trabalhadores, da categoria, ela sempre impacta de alguma maneira. Os vereadores, no mínimo, ficaram muito preocupados pela mobilização dos servidores, ficaram extremamente preocupados com o que estava acontecendo. E aí, eu só vou dar uma pausa para você continuar, porque está entrando várias pessoas fazendo um comentário aqui, eu vou cumprimentá-las, e você continua, porque são pessoas também interessadas no que nós estamos conversando. Então, quero aqui cumprimentar a Evelyn, a Denise Batista, dando boa noite, Denise, a Evelyn, Ronaldo, Ana Maria, obrigada pela participação, Jefferson, a Doralice, que fez vários comentários aqui em relação a essa reforma, a Regina também, que fez vários comentários, o Antônio José, a Fátima França, boa noite, o Daniel, o Cláudio TT, boa noite, Cláudio, Beatriz, a Lúcia, o Juliano Henrique, obrigado pela participação, a Valéria Chaves, o Flávio do sindicato, boa noite, Flávio, a Kelly, a Sueli, a Fátima, tem uma outra Fátima aqui que está participando, que é o Amâncio e o Vanelli. Boa noite, Vanelli, e o Zetão também, que está acompanhando aqui a nossa conversa. Você falou muitíssimo bem, Daniel. Você fez o Flávio está comentando aqui, o Instituto é nosso. O Instituto é nosso exatamente por isso, porque é o nosso dinheiro que vai para o Instituto para pagar a aposentadoria dos servidores, né? De nós, servidores. Você contextualizou muito bem a questão de do panorama histórico, do que é o Instituto. Nossa, a sua fala foi bem esclarecedora, mas vamos lá. Continuaremos aí a nossa conversa, porque tem pano para manga. Vai lá. Tá bom. Então, eu queria, agora, nesse ponto, fazer uma distinção daquilo que era muito ruim, que era horroroso, daquilo que eles queriam, que eles pretendiam. E, assim, eu, particularmente, quando eu peguei o primeiro projeto, li, eu fiquei, assim, abismado. Você não pode ser isso. Eu fiquei, assim, lendo na minha casa, né? Assim que eu recebi no WhatsApp, eu pensei, não pode ser isso. Eu vou ler novamente, fui ler, aí fui buscar o Estatuto do Servidor, entrei no site, peguei lá, li, falei, não pode ser, eu estou entendendo errado. Aí comecei a falar com a minha esposa, que também é servidora, a Fabiana também ela é servidora, é professora, nós aqui em casa sempre debatemos sobre isso, né? Eu falei, Fabiana, lê aqui, não pode ser, isso é tão absurdo que eu não acredito, né? Bom, aí, conversando depois com os colegas do sindicato, o jurídico do sindicato, era isso mesmo. O que era? Eu vou até falar aqui, né? Qual era a proposta? Olha, a reforma daquele projeto original, primeiro, ela extinguia, ela eliminava alguns artigos do Estatuto. E depois eles passaram uma conversa fiada falando que não, mas sim, lá quando você lê, é assim, ó, ele retirava a paridade do aposentado com o servidor da ativa. Ele retirava, inclusive, a possibilidade do gatilho. Se você retira, se você suprime um item do artigo e não deixa claro isso no novo, eventualmente aquilo foi extinto. Depois é só a questão da fala. Os próximos governos, ou mesmo esse governo, né, ele, num próximo mandato, ele diz, não, agora vocês não têm mais gatilho, porque não está lá mais na lei, entendeu? Isso estava suprimido do artigo
dentro lá. Um outro item é a questão do que foi muito falado, também foi a questão do 13º, estava correndo o risco do servidor aposentado não ter o 13º, né? Não ter o gatilho, até a cesta de Natal, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, menor entre as coisas maiores, né? Também foi retirada de lá. A pensão para o servidor que venha a falecer e tem o seu cônjuge e os filhos, né? No caso, houve um corte de 50%, né? 50%. Então, você imagina uma família que tem um rendimento lá de 100%, de repente uma pessoa vem a falecer, e a pensão é 50%, seria redução de metade, assim, uma coisa absurda, que nem mesmo lá do governo federal, do INSS, foi feito dessa maneira. Aqui não, aqui foi já 50%. Então, essa foi a reforma, e você já falou sobre um outro item, que eu queria voltar aqui, porque é muito importante, não se colocou nessa reforma a responsabilidade que cabe pelo patronato, no caso, a prefeitura. O servidor é o empregado, a prefeitura é o patrão. Na lei, aquilo que é descontado do empregado, o patrão tem que contribuir com o dobro. Então, por exemplo, como é que estava até no último mês, né? No mês de maio, o servidor da ativa contribuía com 13%, o patrão, no caso a prefeitura, com 26%. Olha que outra coisa maldosa. Nesse projeto, eles não incluíram isso. A prefeitura, e não está incluído, a prefeitura continua repassando os 26% só, e não aumentou mais 2%, porque seria, no caso, se é 14%, tem que ser 28%, não é? Então, ela está, vamos dizer assim, vamos usar uma palavra forte, mas talvez ela seja necessária, né, entre aspas, né, para ninguém processar a gente depois, mas assim, está roubando 2% do Instituto, está roubando, retirando essa questão, e é uma questão legal. Talvez aí para frente cabe até alguma ação jurídica em cima disso, porque está na lei, se é o dobro, tem que ser 28, né? Então, essa era a reforma original. Depois, o que nós fizemos, né? A partir de 2020, o sindicato, juntamente com vocês, né, da oposição, nós tivemos uma mobilização permanente. Foi uma coisa assim incrível, que eu não tinha visto aqui ainda em São José, em termos de organização, de representatividade muito forte, né? Apesar que poderia ser mais, mas foi. Foram 5 sessões de Câmara seguidas, com lotação máxima do espaço destinado à população. Então, nós conseguimos lotar todas, com um grande número de servidores lá, aposentados também da ativa, extremamente revoltados, né? E quem nunca tinha ido lá na plenária, teve uma experiência bastante significativa do olhar do sujeito que é eleito pela população, e a maneira como ele tem esse olhar das pessoas que estão lá. Então, a receptividade foi uma das piores e inimagináveis possíveis, até mesmo para os grupos de pessoas que se organizaram individualmente e resolveram falar com os vereadores, foram mal recebidos pelos vereadores à base do governo, inclusive por telefone, inclusive por e-mail. Quando eu falo mal, não é só a questão de ser mal educado, alguns foram, inclusive com nossos colegas diretores do sindicato. Quando eu falo mal, é o seguinte, não falar a verdade. Quando eu falo mal, encobrir aquilo que é a realidade, falsear sobre aquilo que está falando, como se a pessoa que vai lá falar com ele fosse facilmente enganada, fosse facilmente iludida e ludibriada. Isso é incrível. Fora Daniel, oi. Deixa só um parênteses aí. E isso porque estavam conversando com os servidores que estavam com conhecimento de causa, que estavam estudando o projeto, que estavam ali no debate, né? Não estavam falando com pessoas que não conhecia. Você fica imaginando como que é, então, o tratamento, né? Muitas vezes das pessoas mais simples, das pessoas que não conhecem. Então, isso que você falou é muito interessante, porque, de fato, trataram, e aí eu tive o relato de vários
várias colegas professoras que foram falar com alguns vereadores e elas estavam indignadas, porque estavam falando assim, gente, parece que eles estão falando que a gente é bobo, que a gente não estuda, que a gente não conhece, está falando como se a gente não lesse e não entendesse o que está acontecendo, né? Então, é de uma maneira bem simplista, bem desdenhando a inteligência alheia, né? Exatamente, de uma maneira jocosa, de uma maneira, assim, irônica, né? E aí a gente, para quem conhece já alguns dos vereadores, a gente não ficou surpreso, né? Mas para a grande massa de aposentados que estavam ali, que não tinham essa experiência de estar ali próximo, né, da decisão, ficaram assim assustados. Eu me lembro de uma cena que foi muito emblemática, que ficou assim marcada para mim, foi assim, num dos momentos mais tensos de uma das sessões, não sei se era não lembro agora se era o Wagner que estava falando, ou você, ou a Amélia, mas era um de vocês três, eu não lembro agora. Sei que um dos vereadores estavam ali falando no telefone, e no Facebook, e teve uma professora que viu ele ali, não dando a mínima bola, e ela tinha o telefone dele, porque, se não me engano, foi um maninho 100%. Ela tinha o telefone dele, porque ela entrou em contato com todos os vereadores, e ela ligou para ele na hora, e tocou o telefone, ele atendeu, né? Ela falou, olha aqui para cima, olha lá o que ele está falando, presta atenção, você está aí para quê, não sei o quê. Foi muito interessante esse acontecimento, né? Se por acaso um dia ele assistir essa live aqui da gente, né, depois, ele vai lembrar dessa cena que ficou muito marcante, né, para as pessoas pensarem quando vai escolher um representante, se ele tem a capacidade de entender, de compreender, não é? E de ser verdadeiro na sua ação, né? Ser verdadeiro naquilo que está sendo colocado. Mas, assim, voltando ao assunto da reforma, nós nos organizamos e, inclusive, levamos esse assunto para as ruas, né? O sindicato se organizou, os servidores, né? Não foi só o sindicato tomou a frente, porque é um representante legal, fez tudo aquilo que era possível para criar esse grupo unificado para lutar com um objetivo comum. Mas os servidores encontraram vereadores na feira, fazendo aquele papel de conversar de pé de ouvido, e os vereadores foram surpreendidos. Um deles foi o Marcão da academia, na Zona Sul. As professoras pegaram no pé dele lá e falaram com ele o que está acontecendo lá, tal, e a irritação é que sempre vem aquela mesma conversa, né? Então, isso foi muito importante, a mobilização. Nós fizemos, o sindicato, inclusive, pagou matéria paga na vanguarda para chamar a mobilização, né? O assunto ele foi pauta, inclusive, de vários jornais, né? Da Vanguarda, da Bandeirantes, da Record, foram os nossos representantes, né? Os diretores do sindicato, foram em várias entrevistas em jornais, né? Nas rádios locais aqui, em televisão também, colocando o nosso lado, né, dizendo das arbitrariedades que estavam ocorrendo em relação a esse projeto, né? Mas, infelizmente, lá no dia 20 de fevereiro, na véspera do Carnaval, né, o projeto foi aprovado numa manobra do governo, né? Alguns vereadores estavam em dúvida, né? E eles foram chamados lá lá no Paço, né, obviamente costuraram um acordo, né, e aí eles vieram com uma ideia de que você viu ali, né, uma ideia de que eles tinham cedido em alguma coisa. Cederam mesmo, mas foi coisa assim que realmente, não é, foi só para enganar um pouco a gente ali, não é isso? E aí incluíram... Pode falar. Pode falar. Não, e aí faltaram, né? Teve vereador que, na manobra aí, não querendo... Vou falar. Não querendo se dispor, não querendo votar ao contrário, não querendo votar... Faltou no dia, né? Faltou. Teve atestado, teve dor de barriga, teve dor de dente. Vamos dar os nomes aqui, né? É preciso que isso fique bem claro. Nós aqui do sindicato, nós sempre estamos próximos daqueles que estão próximos da gente. A nossa causa é a causa do trabalhador, a causa do servidor. A nossa causa não é uma causa particular. Eu mesmo, particularmente falando, quando eu entrei para o sindicato, eu sempre fui próximo do sindicato, de todos os sindicatos em que eu atuei dentro da minha profissão, ao longo de 42 anos de trabalho. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy lá em São Paulo, hoje é motoboy, né? E já naquela época eu tinha uma história eu sou da periferia de São Paulo,
dos grupos que estavam se organizando nas igrejas, tal, e então eu já comecei a ter uma ideia do que a mobilização era importante. Então, desde aquele período, né? Então, eu fiz parte do sindicato da Prefeitura de São Paulo, do SINPEM, do sindicato da área da saúde, né? Da POSP, e vim para cá. Então, eu falei o seguinte, que o sindicato, ele está perto de quem está perto da gente, que está perto do trabalhador, né? Pô, aí alguém pode falar assim, nós aqui não, né? Porque nós temos entendimento. Lá vem esse papo de trabalhador, lá vem esse papo de, sabe, aqui agora está uma onda assim, você não pode falar nada que configure justiça social, que vem colocar, vai dizer para você que você é comunista, que você é de esquerda, não sei o quê. Eu sou do lado do trabalhador. Eu vivi a minha vida inteira como trabalhador, eu vou morrer como trabalhador e estou sempre do lado do trabalhador. Se existem sindicatos patronais que vivem te retirando, que vivem com subsídios do governo, ninguém sabe disso. Agora mesmo o governo federal, no começo da pandemia, ele cedeu R$ 1 trilhão para os bancos privados. Sim. Isso é dinheiro público investido em banco privado. E agora vem dizer que não tem dinheiro para pagar as parcelas da população que está sofrendo, que está morrendo de fome, não é isso? Então, eu tenho R$ 1 trilhão para jogar no sistema financeiro, mas eu não tenho alguns bilhões para servir de renda social. É um outro assunto, né, que é um outro debate, mas eu estou só exemplificando da importância... É muito importante, Daniel. É muito importante isso que você está falando, porque, na verdade, às vezes a gente ri até de nervoso, né? Porque o que você está falando é fato. É a mesma coisa que aconteceu aqui na cidade. É a mesma coisa que tem acontecido na cidade. Nós recebemos e vamos receber ainda mais 80 milhões, fora o que nós já recebemos, e não foi, para você ter uma ideia, não foi dado desse dinheiro, comprou uma cesta básica para as pessoas que mais precisam, tudo que professores eventuais, os motoristas da van, que tem várias solicitações, os atletas, oficineiros, é tudo empréstimo. Não teve nenhum benefício, não teve nenhum auxílio para as pessoas, auxílios para quem tem MEI, auxílio para os professores eventuais, nada, foi tudo empréstimo. Então, assim, como que pode? A gente fica do lado dos trabalhadores, fica do lado da população que nesse momento está precisando, e a gente vê um governo, tanto federal, municipal, que nada faz, nada liga. Exatamente. Então, tudo aquilo que acontece no município, inclusive a reforma, que é o tema nosso de hoje aqui, ela tem que estar sempre relacionada, nós temos que fazer uma interconexão com o Estado e com o federal e até com o mundo, né? Quer dizer, não há como lidar com o assunto de maneira específica sem fazer uma ligação com um contexto maior, né? Por isso que eu estou fazendo essas relações, não fugindo do tema, que é a questão da reforma, mas para dizer assim, que ela é um resultado, ela é fruto disso, né? E eu estou dizendo também da questão da organização sindical, da importância e da ideia hoje de descaracterizar os movimentos de trabalhadores, né? Colocando o movimento de trabalhador numa linha hoje de guerrinha ideológica, no sentido de criar um monte de ideias absurdas, que eu até diria o seguinte, que ela foge da realidade, né? Hoje nós temos uma parte da população, ainda bem que é a minoria, por volta de 30%, que ainda vive fora da realidade, criou alguns fantasmas e imagina que esses fantasmas são reais, não é isso? E o nosso prefeito aqui da cidade, ele encampa esse projeto desses 30%, pela atitude dele diária, né? Toda vez que ele vem falar em público, que ele vai dar uma entrevista, ele deixa bem claro esse tipo de visão de mundo, né? Essa visão de mundo que foge da realidade, que se distancia da população mais carente, daquela que sofre, daquela que tem no seu cotidiano as dificuldades de muito enfrentamento, né? De muita dificuldade. A reforma nossa aqui, ela também passa por isso, né? Você vê, ó, Ô, Daniel, deixa eu só dar um parênteses aí. Você está falando da reforma, olha só, veio várias situações. Da reforma, os 14% que tiraram dos servidores e dos servidores aposentados, que antes não era descontado nada. Então, isso já é uma maneira cruel de você... a política que esse prefeito fez.
Agora, nesse momento de pandemia, você receber milhões e você não dá um feijão, você não dá um benefício, nenhum auxílio e fazer empréstimo para as pessoas, se preocupar com uma ponte, se preocupar com outras situações e não se preocupar com as pessoas. E agora, só você que é professor do Estado também, assim como eu, agora teve um decreto do prefeito que vai ter a nova licitação, né, do transporte público, e foi deixado de lado os professores do Estado, que todo ano iam lá, porque tem o direito à meia passagem, né, principalmente os da categoria O, né, da categoria O, tinha... Oi? Opa, deu um problema aí, hein? Oi? A gente tem que continuar a luta, né? E aí nós lançamos sim pra gente ficar atento dos 15 e 14 do Felício. Parece bobeira, mas pensa bem, se cada